Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do Ser Próspero. E hoje eu vou trazer para vocês um segundo assunto, que são os marcadores de prosperidade na vida, né? Esses assuntos, eles já foram trabalhados através de posts no Instagram na semana anterior, então eu estou aprofundando com vocês esse assunto. E falando sobre marcadores de prosperidade na vida, é interessante a gente começar pelo principal, que é a autorresponsabilidade. As pessoas prósperas são autorresponsáveis. E a autorresponsabilidade não tem a ver com assumir toda a culpa, não. Autorresponsabilidade é entender como a sua participação, como você contribuiu de fato para que determinadas coisas chegassem ao resultado que chegaram. E o que você tem que fazer, o que você aprendeu com aquilo que aconteceu, para que, se o resultado foi legal, você possa replicar, e se o resultado não foi bacana, para que você evite aquilo, para que você retenha o aprendizado, tanto do positivo quanto do negativo. E prosperidade tem a ver com autorresponsabilidade, por quê? Prosperidade é uma jornada de aprendizado e de expansão. Então, como você vai conseguir expandir se você não retém aprendizado? Se você está sempre pedindo para que o outro veja para você onde você errou, para que o outro traga aquilo que você precisa. Então, a autorresponsabilidade traz essa sensação de empoderamento, de preenchimento. E ser autorresponsável também é uma decisão que se toma de uma postura que você vai ter dali para frente na sua vida. É claro que quando uma pessoa tem dificuldade em entender como ela contribui para determinadas situações, essa pessoa tem que buscar ajuda para entender. Mas até para esse buscar ajuda para entender, exige uma autorresponsabilidade em buscar ajuda, né? Então, o quanto a gente abraça de verdade aquilo que a gente tem que abraçar na nossa vida e o quanto às vezes a gente se perde fazendo coisas que tiram a gente do foco de onde a gente quer chegar em relação à prosperidade, em relação à autorrealização, né? Bom, também é um marcador de prosperidade o estilo de vida que você leva. E isso é muito interessante, por quê? Quantas pessoas não levam muitas vezes um estilo de vida onde o mais importante é ter, né? Então, as pessoas têm para daí ser, ou ainda algumas pessoas podem pensar assim: ah, mas aquela pessoa depois que teve isso se transformou naquilo, né? Ou ainda a gente vê assim pessoas que têm uma dificuldade financeira e levam um estilo de vida que não comporta aquela renda que a pessoa tem. E aí a pessoa vai se enfiando em dívidas e mais problemas e não consegue sair daquele buraco, daquela bola de neve. Né? Não só aqui falando sobre dinheiro, mas também falando sobre saúde, né? Ser próspero é ser saudável. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, afirmações, né? Você está se dizendo, sou próspero, sou saudável. Então, quanto você cuida da sua saúde? Não é que, nossa, então uma pessoa que tem um problema de saúde, uma pressão alta, um diabetes, nunca vai ser próspero. Não é isso. Mas o quanto você está consciente de que cada coisa que você escolhe fazer pode afetar a sua saúde positivamente ou negativamente. Então, não só saúde física. Comecei falando de saúde física, mas também saúde mental. É estar consciente, é ser responsável pela sua saúde mental. O quanto você se sente com energia para fazer as coisas, qual é o nível de envolvimento que você tem em coisas que são para o bem e coisas que são perca de tempo. E com isso, a gente começa a perceber que uma coisa leva a outra. E não podemos deixar de falar da saúde espiritual, né? O quanto você se conecta com o mundo de uma maneira maior e não só para satisfazer as suas necessidades e seus desejos. O quanto você está contribuindo com o outro verdadeiramente. O quanto você está conectado à sua intuição, né? Então isso reflete na prosperidade? Sim,
reflete, por quê? Porque a criação e o potencial co-criador vem pela intuição, vem por essa energia que se conecta na nossa mente e que traz a ideia. E como é que a gente capta isso se a gente não tá nem consciente de que isso existe? Então, mais uma coisa pra gente pensar. Bom, e não poderíamos deixar de falar da gratidão. É claro que quando a gente fala gratidão, é até mais fácil já de cara relacionar gratidão com prosperidade. A gente tem muito conteúdo disponível falando sobre gratidão e a energia que a gratidão gera. E de fato, um potencial combustível a gratidão infinito. Por quê? Quando você exerce todos os dias declarações, gestos e o seu próprio olhar com gratidão, você está colocando foco em algo que te faz bem. Você está colocando foco nos aprendizados. E quando você tira o foco do tipo, nossa, poxa, caramba, minha vida é horrível, né? Quando você tira o foco disso e começa a falar, bom, isso daqui na minha vida tá muito bom, eu agradeço por isso. Então, quando você coloca foco no que está bom, aquilo onde você põe foco é aquilo onde você põe energia. E aonde você põe energia, aquilo se expande. E quando se expande, a gente começa a criar um outro tipo de movimento, um movimento de atração. Não tem uma frase assim que é bem comum, que a gente escuta, que é a gente atrai aquilo que a gente agradece. Então, agora vocês podem até levar essa frase mais profundamente, porque a gratidão tem a ver com foco, e foco tem a ver com atração. A gente é um imã. Existe uma energia magnética no nosso corpo, que ela é toda trabalhada de acordo com a nossa frequência de vibração. O que a gente emana nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, mexe com essa energia magnética no nosso corpo. Então, não existe uma atração magnética verdadeira e existe também aquilo que o nosso olho, a nossa atenção está sempre buscando. Se a sua atenção está sempre buscando motivos para reclamar, motivos para falar que tá vendo, olha, isso não dá certo, então toda a sua atenção vai estar direcionada para coisas que não dão certo. Agora, quando você começa a ser grato, você muda não só a sua energia, mas também como o foco dos teus olhos, o foco do teu cérebro, o teu próprio mindset. E para ajudar neste processo tão fundamental quanto a gente falou agora de gratidão, existe a meditação, né? Meditar é uma coisa assim que faz bem para tudo, não só para prosperidade, porque a meditação é um processo onde a gente silencia a mente, né? A mente se acalma, quem medita é a consciência. Então, o que é a mente? A mente está ligada nas coisas que estão acontecendo, nas preocupações, as coisas imediatas, aquele fluxo de atividades do dia a dia, de envolvimento nas relações. Então, quando você silencia isso, você se recolhe de tudo, você está dando uma folga para sua mente e começando a agir com a sua consciência. E aí você usa um poder de concentração do seu pensamento para ter clareza nas atitudes da mente. Ou seja, na mente está toda a programação de como as coisas acontecem. Sabe aquele momento assim que você se pega fazendo as coisas meio que no piloto automático? Então, a mente está lá executando a programação. Então, quando você só opera com a programação que já existe, sem fazer qualquer tipo de reflexão, sem fazer qualquer tipo de revisão, você corre o risco do quê? Tá sempre tendo os mesmos resultados. Quando você medita e silencia a mente, é aquele momento que você aperta o botãozinho e fica tudo calmo, você diminui o estresse da mente, e aí com a sua consciência, você começa a observar a mente. Puxa, por que eu tive aquela escolha ou aquela atitude? Por que eu falei com o meu companheiro ou minha companheira assim? Por que eu deixei de falar o que eu estava pensando para o meu gestor? Por que eu agi assim com o meu colaborador? Por que eu me sinto assim dentro dos meus relacionamentos? Então,
quem tem a capacidade de fazer essas perguntas autoavaliativas é a sua consciência. E você só consegue fazer isso em meditação. Então, você pode meditar ouvindo uma música, entrando num estado meditativo no silêncio, você pode meditar tomando banho, lavando louça, lavando o quintal, lavando o carro. Não tem, assim, uma maneira melhor ou pior de meditar. O que tem é medite, né? No caminho da meditação, você encontra respostas para você se tornar mais próspero de dentro para fora, certo? Bom, e nesses processos todos, é importante a gente sempre aprender coisas novas, né? Por quê? Quando a gente deixa de aprender coisas novas, a gente entra num estado onde a gente fica como está. A gente não tá expandindo mais porque a gente não tá aprendendo mais. É como uma bexiga que parou de ser enchida, certo? Muito bom. Então, o que é o aprender coisas novas? Se a gente só encher a bexiga sem parar, só aprende e não executa, o que vai acontecer? Ela vai estourar. Quando você fala em aprender coisas novas, você tem que tanto executar para essa bexiga ela não encher demais, então você vai ter que soltar um pouco, pôr no mundo aquilo que você aprendeu e aprender mais coisas novas, porque isso mantém o fluxo, o movimento de prosperidade sempre ativo. A mente ela vai estar sempre expandindo, ganhando maior corpo, maior musculatura, maior potência de realização. O aprender coisas novas é mais do que aquilo que a gente vai conquistar, né? Então, por exemplo, eu vou aprender coisas novas fazendo um curso novo, uma formação nova, uma vivência nova, enfim, muito bem. Então, não tem a ver só com o diploma ou com a conquista ou com dizer que tem, que fez. Tem muito mais a ver com a pessoa que você se torna durante esses aprendizados. O quanto você se permite se esvaziar para absorver e não ser uma bexiga cheia. O quanto você se permite experienciar os aprendizados que você tem. E isso é a pessoa que você se torna, tanto do ponto de vista de caráter como de mente, né? Então, às vezes você tem uma mente com muito conhecimento, mas aquilo não transformou a sua personalidade. Então, o aprender coisas novas é o mental e a prática, as duas coisas. Bom, e não poderíamos deixar de falar do marcador de prosperidade que todo mundo já logo de cara se ateita, que é a liberdade financeira, né? Quando a gente fala que liberdade financeira é ter o poder de fazer a escolha absoluta, não ficar preso em e ou, é ter uma condição, um fluir da vida financeira num nível que você é dono da escolha absoluta, você pode escolher o que você quiser fazer ou ter. Por quê? Porque você é próspero. E quando você é próspero, você tem uma força interior, uma capacidade de fazer qualquer coisa sabendo que você vai ter sucesso. Então, a liberdade financeira, ela está totalmente relacionada a nos tornarmos hábeis, a nos tornarmos motoristas dentro de um movimento de possibilidades, né? Você não tá mais preso a, tipo, eu só posso escolher isso, eu só tive como escolher isso. Não. Você é livre dentro das várias possibilidades, tá certo? E o último marcador de prosperidade que eu vou trazer aqui para vocês hoje é o mindset de sucesso. O que é o sucesso? Né? O sucesso e o êxito são palavras que têm bastante similaridade entre elas, mas o sucesso é mais para o quanto eu me permito expressar e viver o meu potencial original, né? Então, vamos ver assim da seguinte forma. Eu sou a sementinha do baobá, que pode atingir no seu máximo potencial, de acordo com todas as informações que tem dentro dela, posso atingir meus 10 metros de altura com os meus 15 metros de diâmetro e ser sensacional. Então, quando eu atinjo este potencial, eu tenho sucesso. E o mindset de sucesso é
Ah, mas se o meu terreno for assim, eu não vou crescer. Não, porque se aquela árvore não sair dali, eu não vou crescer. Quando você tem um mindset de sucesso, você não terceiriza, você não busca desculpas para você não ser o que você é. Você é. E aí, o êxito é quando você atinge esse resultado de sucesso. O êxito está em superar muitas vezes aquilo que você atingiu. Você atingiu um resultado satisfatório e está pronto para mais. O êxito ele abre essa porta, a porta do mais, tá? Então, todos esses marcadores de prosperidade que a gente conversou aqui hoje, por que a gente falou tudo isso? Para a gente começar a transcender alguns pensamentos, às vezes mais superficiais, começar a fazer reflexões mais profundas no dia a dia, em cada escolha, em cada coisa, em cada evento, se principalmente a gente está consciente do nosso potencial e do que estamos fazendo com ele. Uma coisa é aquilo que a gente pensa que a gente faz, outra coisa é aquilo que a gente faz. Quem olha de fora e vê a diferença entre uma e outra é a consciência. E aqui a gente vai falar muito sobre consciência. Então eu convido vocês a continuarem acompanhando essa série, essa semana especial sobre ser próspero e até o próximo vídeo. Valeu!